ressurreição ou um recomeço de vida. Ressurreição ou um recomeço de vida. A ressurreição de Jesus é a oportunidade de um novo recomeço. Um recomeço da sua vida. Um recomeço porque após ressurgir, nós vemos que ele apareceu para algumas pessoas e esta aparição trouxe transformação para estas pessoas. Esse é um dos principais ministérios do Senhor Jesus. Salvar, transformar, fazer das pessoas que creem, que o recebem, uma nova pessoa, uma nova criatura, dando para essas pessoas um recomeço. E por causa da ressurreição de Jesus, a vida de cada uma dessas pessoas que tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus foi transformada. Não faço agora só referência àqueles que tiveram contato com o Senhor Jesus após a ressurreição, mas também agora a todos aqueles que hoje, pela fé, crendo, recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador, têm uma nova vida. Portanto, eu creio. Você crê? Então, em Jesus nós temos uma nova vida. O recomeço, ele agora é real. E vivemos essa nova vida no Senhor Jesus. Mas quero aplicar esse assunto olhando justamente para algumas pessoas, alguns irmãos em Cristo que tiveram esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, porque a ressurreição do Senhor Jesus trouxe entusiasmo para quem estava desanimado. Será que nesse momento o desânimo, ele faz parte da sua vida? Ela faz parte do seu coração? Você entende que desanimar é, na verdade, quase um passo para desistir, não crer mais, não ter esperança, não ver qualquer possibilidade de um recomeço, não ver qualquer possibilidade de solução, não ver qualquer possibilidade de transformação. O desânimo, infelizmente, tem o poder de agir na vida das pessoas dessa forma. E as pessoas, então, elas perdem a esperança, elas perdem o brilho pela vida, o sabor, o gosto, elas perdem a visão do presente e do futuro. O Senhor Jesus, ele trouxe justamente o entusiasmo para quem estava desanimado. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 20. Queremos rapidamente olhar para esse primeiro personagem e ver o que nós podemos aqui aplicar na nossa vida. Evangelho de João, capítulo 20. Eu peço que você me acompanhe na leitura desse texto tão precioso da palavra do nosso Deus. Porque nesse texto nós temos a descrição justamente da ressurreição. E diz o texto que no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, essa primeira personagem que eu quero apresentar por Maria Madalena, diz a palavra que chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então ela também teve outra experiência. Ela correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo a quem Jesus amava, nesse caso João, que é identificado como esse amigo precioso de Jesus, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Amados, eu peço a sua atenção, porque a grande verdade é que nós vemos diariamente pessoas chorando, reclamando por pessoas desaparecidas. E essas pessoas, depois de algum tempo, elas passam então a reivindicar o direito de chorar, o direito de sepultar, o direito de saber que os restos então mortais daquela pessoa amada, querida, se encontra sepultado em tal lugar.
O que nós vemos aqui é algo que nos dá uma visão também desse sentimento. Porque Maria Madalena imediatamente disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Isso mostra o objetivo, talvez, daqueles que não entendem o poder da ressurreição. O corpo era importante para continuar sendo adorado. O local era importante para que eles continuassem prestando culto. O lugar era importante para que eles chorassem, para que eles lembrassem, para que eles tivessem um memorial nas suas vidas. Então Maria Madalena, ele expressa isso. E Pedro, diz a palavra de Deus, e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Por isso que as pessoas que têm os seus desaparecidos, seja como fruto de um regime militar que tivemos na nossa história, seja como fruto das barbáries que são cometidas na nossa sociedade, no nosso mundo, as pessoas querem reclamar um direito. Elas querem ter o direito de poder ir ao lugar onde se encontram, portanto, os restos dos seus amados. E porque os discípulos não tinham compreendido o poder da ressurreição, eles têm essa esperança. Pelo menos sabemos onde está o corpo, pelo menos podemos ir até o local. Podemos agora, anualmente, estar ali visitando. É um direito que eles também gostariam de ter. Os discípulos, então, voltaram para casa. Mas o texto, de maneira muito própria, diz que Maria, no versículo 11, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Chorando e chorando. Diz o texto, ela curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Ela ainda não acreditava. O meu amado, o corpo do meu Senhor, o corpo do meu Redentor, o corpo daquele que mudou tantas vidas não está no lugar. Deixa eu conferir novamente. Mas, para sua surpresa, ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela então coloca a sua tristeza. Ela então apresenta o seu desânimo. Ela apresenta o motivo da sua desistência daqui para frente. E ela diz: levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Se eu não sei onde puseram, com ele foi a minha alegria. Pelo menos de poder visitar, pelo menos de poder ofertar, pelo menos de anualmente estar naquele túmulo. Mas o interessante é que diz o versículo 14, nisso ela se voltou e viu a quem, meus amados? O Senhor Jesus em pé, mas não o reconheceu, porque ele já estava na sua glória, já estava completamente diferente daquele homem que na mensagem de manhã nós pregamos. Pois o texto de Isaías, capítulo 52, versículos 13 e 14, diz que o corpo do Senhor Jesus foi tão machucado, tão moído, que ele ficou irreconhecível. Ele perdeu até a aparência humana. Tal foram, meus amados, os estragos causados no corpo do Senhor Jesus. Tal foi a violência do sofrimento físico que ele sofreu. Mas agora temos o inverso. A própria Maria Madalena olha para esse homem em pé
e não reconhece o seu Salvador. Ele agora desfruta de uma nova visão. Ele tem agora uma condição diferente. Ela não conseguiu identificar que era o Senhor Jesus. E ela então diz, chorando para aquele homem, levar o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E quando ela voltou para Jesus e não o reconheceu, disse ele, eu penso nessa palavra, eu penso na maneira como Jesus, ele fala aos corações daqueles que não podem ver. Hoje, eu não posso ver Jesus, mas eu posso senti-lo e eu posso ouvi-lo. E o som da sua voz agora é algo que pessoalmente eu posso desfrutar. E sei quando o meu Senhor fala. E naquele momento Jesus disse, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? E ela ainda não o identificou. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus então olha para o coração dessa mulher. Um coração despedaçado por tudo que tinha sido vivido, mas agora também pelo que lhe fora tirado os restos do seu Salvador. É isso que está na mente dela, no coração dela. O desânimo, ele tem o poder de permitir isso, infelizmente, na vida das pessoas. As pessoas acabam visualizando justamente as perdas, o prejuízo, e não veem mais qualquer possibilidade de esperança, de um raiar novamente de uma luz na sua vida. Então Jesus disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria, que ouviu o seu nome como só Jesus podia falar, exclamou em aramaico, Raboni, que significa meu mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e para o Pai de vocês, para meu Deus e o Deus de vocês. E agora nós vemos uma mulher que novamente tem um entusiasmo fazendo parte da sua vida, o recomeço. E ela então corre, e ela então entra no lugar onde estão seus irmãos em Cristo, os discípulos de Jesus, e diz, eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Amados, os discípulos estavam com medo. O desânimo gera medo. Os discípulos estavam com medo de serem perseguidos pelos judeus, porque eles também haviam crucificado a Jesus. Mas o medo, se você parar para ver o que a palavra de Deus nos ensina, tinha a ver com a própria culpa do abandono, ou de terem também abandonado o próprio Mestre. Não era só o medo de serem mortos, mas o que eles fizeram tem sido a atitude de muitas pessoas. Ouvem, mas não creem. Têm a oportunidade de suas vidas transformadas, mas não aceitam. E eles então estavam em falta, eles estavam em dívida. E eles então, com medo, eles não conseguiam compreender ainda a mensagem do Senhor Jesus. O medo, ele tem a ver nesse momento com a ausência da segurança que o Senhor Jesus dava. E eles não tinham. Será que em algum momento isso está fazendo parte da sua vida? Será que em algum momento medo, desânimo está fazendo parte da sua vida? Por uma esperança perdida? Por justamente perdas que você só consegue ver nesse momento? Então eu gostaria de lembrar que a ressurreição de Jesus trouxe segurança, justamente, meus amados, o entusiasmo para quem estava totalmente desanimado. E o Senhor, então, Ele nos ensina isso na sua palavra.
O choro de Maria Madalena era fruto justamente de desalento por causa da morte de Jesus. Mas a aparição do Senhor Jesus trouxe o entusiasmo que ela precisava, inclusive para ir à cidade e proclamar a ressurreição de Jesus. E é isso que o Senhor quer que também apliquemos na nossa vida. O segundo aspecto é que a ressurreição de Jesus trouxe segurança para essas mesmas pessoas que estavam não só no desânimo, mas firmadas no medo. O versículo 19 desse texto de João diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então, como disse há pouco, medo por serem agora perseguidos e mortos, mas o medo por terem também abandonado aquele que eles disseram: nunca deixarei de seguir. Aquele que os capacitou para realizar a maior obra do mundo. Aquele que agora pode transformar a vida dessas pessoas. Então, a aparição de Jesus transformou o estado deles, trazendo paz e perdão que precisavam. Sabe o que o Senhor Jesus ele pode fazer na sua vida? O mesmo. Trazer a segurança para quem está com medo. O medo diante do que não conhecemos, não sabemos, não podemos ver. O medo por traumas vividos. O medo também por toda uma situação que talvez você não esteja conseguindo evitar na sua vida. O medo de que tudo acabe. O medo de que seja revelado algo. O medo de que você não consiga mais mostrar justamente quem é. E querendo ou não, o medo, ele faz isso na vida das pessoas. Nós não queremos revelar quem de fato nós somos. Por isso nos escondemos quando estamos com medo. Por isso nos intimidamos quando estamos com medo. Por isso nós ficamos acuados e procuramos uma segurança, talvez em outras pessoas. Mas vamos aprender que só em Jesus é que existe segurança para os que têm medo na sua vida, inclusive da morte. Inclusive da morte. Recentemente, atendi uma pessoa que disse: pastor, eu tenho medo de morrer. Eu tenho pavor em pensar no assunto. E eu olhei para aquela pessoa e falei: francamente, eu vou ser franco com você. Eu não tenho medo de morrer, mas eu quero que você entenda uma coisa: eu não quero saber o dia que eu vou morrer. Eu quero que você entenda uma coisa: eu não tenho medo da morte, mas eu não estou preparado para lidar com ela. Mas eu quero que você entenda que isso só é possível ter paz nesse momento, sabendo que a morte é tão real, e eu ainda ter paz e você poder ter essa mesma paz, essa segurança, só existe uma razão. Se chama Jesus. Não há outra razão. Então você precisa dar esse passo de confiar, de entregar, de deixar o Senhor transformar essa área da sua vida. E a segurança, ela também fará parte da sua vida. Pensemos no assunto. Porque a terceira lição que podemos tirar também, nesse momento, sobre o assunto ressurreição, um recomeço de vida, é que a ressurreição de Jesus trouxe transformação para quem era violento, para quem era perseguidor. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nós temos o segundo personagem nos mostrando como o Senhor Jesus, ele pode trabalhar na vida de pessoas
que tem esse tipo de perfil, esse tipo de constituição, de temperamento, de aspecto emocional dirigindo a sua vida. 1 aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 58, nós lemos: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será nunca, meus amados, inútil. Eu li o 58, é 8. Me desculpe, casa, mas me perdoe. Aí diz o versículo 8: depois destes, apareceu também a mim como a um que nasce fora do tempo. E depois o versículo 58. Amados, a ressurreição de Jesus trouxe transformação para quem era violento, quem era perseguidor. E então, no encontro que ele teve com o Senhor Jesus, esse homem por nome Paulo, a caminho de Damasco, ele teve a sua vida transformada. E ele só pode ter a sua vida transformada pela ressurreição do Senhor Jesus. Agora pense comigo, já pensou se de fato Maria Madalena fosse até o sepulcro no terceiro dia e a pedra não tivesse sido removida? Já pensou o que aconteceria se também, e agora envolvendo todos nós, o corpo de Jesus estivesse presente num túmulo, seus restos, e até hoje as pessoas visitando um túmulo fechado? Saulo, na época, não poderia ter um encontro com o Senhor Jesus indo para Damasco, e nem teria sua vida transformada. Deixa eu então chamar a sua atenção. Você acha que o nosso mundo está de fato de mal a pior? Com certeza. Nós vemos que biblicamente, profeticamente, um dos sinais que antecede a volta do Senhor Jesus é um tempo de violência como nunca houve na face da terra. A Bíblia nos ensina sobre isso. Aprendemos sobre isso. Eu quero então chamar a sua atenção para o fato de que se Jesus não tivesse ressuscitado, isso fosse apenas uma história, uma lenda, um conto. Amados, eu vou ser franco para vocês. Nós não teríamos condições de estar vivendo nesse mundo. A ressurreição do Senhor Jesus não só transformou a vida de Paulo, que era um homem violento. A ressurreição do Senhor Jesus tem tido, desde o momento da sua ressurreição, o poder de transformar muitos e muitos homens que diante de nós são bons ou diante de nós são maus, em pessoas segundo o coração de Deus, em pessoas transformadas pelo poder de Deus, em pessoas que já não roubam mais, apesar de terem feito isso, não estão matando mais, apesar de terem tido essa prática, não estão perseguindo mais, não estão agora segundo o curso deste mundo, mas dentro da vontade de Deus. Então o Senhor nos ensina isso na sua palavra. Paulo, que havia perseguido e encarcerado a muitos por causa da relação deles com Jesus, agora vai passar a ser o perseguido. Perseguiu os que se converteram, consentiu na morte do primeiro cristão Estevão, e ainda Jesus aparece a esse homem e transforma a sua vida. Quando Jesus ele ouve a palavra, a voz do Senhor Jesus: por que me persegues? Algo vai acontecer. Uma transformação vai acabar existindo. Então a minha pergunta, nessa parte da mensagem bem simples: você tem um espírito violento, irascível? Eu sei o que é isso. Como tenho lutado como homem, diante das minhas fraquezas, do tipo de formação que eu tive, crescendo em meio à favela, no estado de São Paulo, crescendo em meio a marginais, a drogados, pessoas também de bem. Mas vi tantas pessoas morrerem,
Vi tantos dos meus amigos também morrerem de maneira trágica na Zona Leste, em São Paulo. Depois fui para a região sul, pior ainda. Que aquilo se tornou tão normal, uma rotina, algo tão comum. Em situações das quais me envergonho de lembrar algumas depois de ter recebido Jesus como meu Salvador pessoal. Lembro de uma situação em que estava eu e minha esposa e uma pessoa nos assaltou. Nunca qualquer pessoa que anda no Espírito vai fazer isso. Eu tinha certeza que eu tinha aceitado Jesus, mas eu ainda era muito novo na fé, eu ainda não tinha entendido plenamente o poder da transformação e não permitia isso na minha vida. E eu lembro que a pessoa então parou com o revólver e eu fiquei fitando, olhando aquela pessoa. Aquilo começou a me queimar por dentro, porque eu sentia ele, nós apenas namorávamos, estávamos apenas namorando, e eu sentia o corpo dela tremendo do meu lado. Eu tinha visto tanto aquilo, nunca assaltei, mas era algo tão comum. Mas sentindo medo, sentindo o quanto estávamos ali fragilizados, por acreditar na minha juventude, na minha força, eu fui lutador profissional, que eu poderia fazer alguma coisa, infelizmente permiti uma reação que só uma pessoa que tem um espírito violento, que precisa ser transformado teria, que tem uma condição irascível, ainda regendo a sua vida, que precisa ser transformado. Que num determinado momento, quando a pessoa tirou o revólver dela, apenas desviou e olhou para um lado, lamentavelmente, eu reagi. De fato, foi muito rápido, pode não parecer hoje. E, lamentavelmente, reagi. A pessoa entrou em nocaute na hora. Não é daqueles que caem para trás, ela desmontou. Tal a raiva, tal sentimento, que eu lembro só ouvir algo de longe, sangue de Cristo. Era a voz da minha esposa. E cego, peguei o revólver, joguei num córrego próximo e continuei subindo a viela e deixei aquele homem caído. E mais alguns metros, e eu fui tomado pelo choro, pela dor, pela tristeza. Meu Deus, o que é que eu fiz? Por que essa fraqueza? Por que esse ímpeto? Por que essa condição irascível me dirige? Por que essa vontade de brigar, de falar, de pegar, de não levar desaforo, de não aceitar uma humilhação? Chorei por alguns dias e falava com meu Deus: Senhor, eu aceitei, eu recebi, muda isso em mim. Paulo, até que um dia eu entendi, ele disse: eu tive essa experiência com Cristo e eu tomei a decisão de viver para Cristo. E quando eu cheguei a um texto que falou ao meu coração tremendamente, eu orei pedindo perdão a Deus e disse: Senhor, me perdoe, porque sou eu que estou vivendo e não o Senhor que está vivendo em mim. Eu não quero mais viver assim. Eu quero aplicar o que o Senhor me ensina na sua palavra. E a vida que agora eu quero viver é a sua. E a vida que eu quero ter é a sua. A vontade que eu quero fazer é a sua. Sou eu que tenho que tomar essa decisão. O Senhor já ressuscitou. O Senhor vive. Eu aceitei. Eu quero agora viver para o Senhor. E não tive mais, graças a Deus, desde aquela oração, pelo que eu lembro foi, de uma experiência semelhante a essa. Não que eu não tive raiva, em algum momento. Já teve aquele sentimento de que você pudesse pegar pelo pescoço, você pegava? Né? Mesmo como crente, é triste ou não é? A gente depois fica envergonhado, porque a gente sabe o que Cristo fez por nós. A gente sabe o poder da ressurreição na nossa vida. E Ele então nos deu um recomeço. E às vezes eu volto atrás. E eu permito que o novo homem, mais uma vez, ele se manifeste.
Mas o Senhor, Ele tem poder de mudar isso na sua vida. Ele tem poder de fazer você uma pessoa completamente diferente. Então, quando Jesus apareceu a Paulo, depois que Jesus ressuscitou, Ele transformou o coração desse homem. Ele transformou a mente desse homem. E Ele fez desse homem, que era violento, irascível, um homem amoroso, um homem firme nos seus propósitos em servir, mas um homem manso, como era o seu Salvador. Agora ele era um homem manso. E é isso que o Senhor faz. Então a ressurreição de Jesus tem esse poder. Quando ele apareceu a Paulo, Jesus deu então um recomeço para esse homem. Ele deu um recomeço para mim. Ele deu um recomeço para você. E nós então agora temos que aplicar estas verdades nas nossas vidas. Uma vida sem o espírito violento, mas uma vida com o Espírito Santo é a proposta do alto. Uma vida onde não a carne domina, mas o fruto do Espírito é visível na minha vida e na sua vida também. E se precisamos de coragem, não é mais para reagir, não é mais para atacar, não é para agredir, não é para bater, não é para permitir que palavras de maldição saiam da nossa boca. A coragem que eu preciso não é para mostrar que eu sou ainda forte, ágil. A coragem que eu preciso é para pregar o Evangelho da graça, a palavra de Deus. Essa é a coragem que nós hoje precisamos e o Senhor concede. Por último, a ressurreição de Jesus trouxe transformação para quem era incrédulo, para quem era descrente. Voltemos ao Evangelho de João, por gentileza, e vamos ver aqui o que diz o capítulo 20 desse Evangelho, nos versículos 24 ao versículo 29. No Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29, lemos. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. É isto que o Senhor, Ele faz. Ele traz transformação para o incrédulo. Ele traz transformação para o descrente. Ele pode transformar o seu coração, se for o caso de duvidoso, no coração de alguém que de fato crê e tem a sua fé firme e bem clara para ser vivida, exercitada e proclamada como fé no Senhor Jesus. Tomé teve dificuldades em crer que Jesus ressuscitara. Foi isso que ele fez. Eu acho interessante ter TV fechada, porque quase essa semana inteira todos os canais da TV fechada, da Discovery, outros aí que tem, NET ou qualquer outro, não importa, eles falaram só sobre Jesus, a ressurreição de Cristo, a cruz, seguindo os passos de Jesus. E eu fiquei vendo que sempre no final, em uma matéria outra, em um artigo outro, sempre pairava a dúvida.
a incredulidade. Não era possível constatar de fato isso. E eles então exploravam isso. Em alguns momentos, uma mensagem ou outra, mas muito fraca. Aí eu lembrei, bom, se Tomé andou com Jesus, se Tomé viu o Senhor Jesus, ouviu as palavras do Senhor Jesus, e duvidou quando disseram, ele apareceu, ele esteve entre nós, e ele disse, eu só acredito crendo, vendo, se eu tocar nele, então por que eu vou ficar chocado com homens que não conhecem a Deus e a sua palavra, acabem negando também, principalmente por não terem os seus corações, as suas mentes abertas para o Evangelho, que vão crer como que Jesus ressuscitou. Jesus, em vez de condenar Tomé ou de condenar essas pessoas, ele também continua aparecendo, falando, revelando-se e mostrando os seus ferimentos no caso de Tomé. Por isso que como igreja nós celebramos a Páscoa do Senhor. Lembramos o que ele fez por nós. Lembramos que ele sofreu por nós. Lembramos das suas feridas, da sua dor, da sua rejeição. Lembramos do seu sacrifício vicário. E tudo isso para estarmos confortando uns aos outros, porque o Senhor Jesus vive. E esta visão é a visão que Tomé, ele não teve. E em vez de ser condenado, Jesus então, novamente uma semana depois, aparece no mesmo lugar e diz, olha as marcas, olha a minha fronte, possivelmente, veja o meu lado, você quer ver os meus pés? As minhas costas? Jesus poderia usar todo o argumento. Sabe o que eu acho interessante? É que o texto bíblico não diz em nenhum momento que Tomé tocou, conferiu. Ele não fez isso. Como hoje, você não precisa, ou nós, estarmos também tocando, vendo. Eu tenho que sentir. A fé também, ela tem que ser racional. Ela envolve entendimento, lucidez. E foi o que Tomé, naquele momento, assumiu. E ele disse, Senhor, Deus meu. E é o que você precisa também aplicar na sua vida, se não tem essa segurança. Jesus fez uma promessa, naquele momento, dizendo que aqueles que não viram, mas vierem a crer, através dos relatos sobre a morte e a ressurreição dele, seriam chamados de crentes. E ele disse, bem-aventurados aqueles que não me viram, mas hão de crer. Felizes são aqueles que hoje também recebem o Senhor Jesus, aceitam a vitória consumada, mesmo não tendo visto, mas ouvido a mensagem, aceito a mensagem e faz a sua entrega de vida ao Senhor Jesus. Na aplicação final dessa mensagem, cabe uma rápida pergunta. Você já resolveu crer em Jesus Cristo como seu Salvador? Amados, nesta noite, eu não tenho dúvidas de que Jesus quer fazer você a pessoa mais satisfeita desse mundo. Ele tem poder para fazer isso. E o que nós precisamos é dar o passo. O que nós precisamos é crer. Algo importante que ainda nós temos que aplicar é que Jesus, ele quer aparecer. Mas ele quer aparecer como ele fez com Maria, como ele fez com Pedro, como ele fez com Paulo e principalmente com Tomé. Ele diz, creia. Crê tu nisto? Ele fez a pergunta a duas irmãs a respeito da ressurreição. Porque então Jesus, ele ressuscitou. Nós podemos descansar, meus amados, porque os nossos pecados, se o recebemos, eles estão perdoados no Senhor Jesus. Amém?
Essa é a bênção. Pense nisso. Mas também porque Jesus ressuscitou, nós temos a certeza que após a morte, não quero saber o dia, da minha nem da sua morte, mas eu tenho a certeza que após a morte, eu vou entrar e você pode entrar também na presença de Deus. E não porque você foi capaz de ser bom, e não porque você, na verdade, merece, mas eu posso ter a certeza de que vou estar com Ele após a minha morte, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Ele pagou o preço e ressuscitou para que quem creia tenha vida eterna. Esta é a palavra do Senhor. Assim, Ele ressurgiu. E ressurgiu para causar transformação em nossas vidas. Para transformar, meus amados, o desalento em esperança, a culpa em liberdade, o medo em segurança, a falta de fé em fé na pessoa e no cuidado dele a respeito da sua vida. Esta é a oportunidade para o recomeço da sua vida. Qual será a sua decisão? Talvez você já tomou essa decisão. Talvez precise tomar. Por que não ter hoje o seu nome escrito no livro da vida, recebendo o Senhor Jesus como seu Salvador? Curvemos nossas cabeças. Eu quero convidar os meninos para virem e trazerem uma mensagem que eu gostaria que, enquanto estamos com a nossa cabeça curvada, ouvíssemos essa mensagem. E nesse momento também você tem a oportunidade de tomar a sua decisão de viver, de buscar, de aceitar, de receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador.